Vamos então para mais um vídeo respondendo a um vídeo recente feito pelo Humberto Matos que se chama Aluguei um triplex na cabeça do Henri Bugalho e estou morando lá. Então, assim, ele acredita que tem grandes críticas ao conteúdo que eu faço aqui. E aí, curioso, né, só para começar esse vídeo aqui, porque algumas pessoas estão incomodadas porque estou respondendo o Humberto. A gente tem que entender essa série de vídeos aqui como qualquer outro vídeo que eu faço aqui sobre argumentação, sobre lógica informal, né? Então, assim, qualquer argumento, qualquer fala, qualquer discurso pode ser analisado sob essa perspectiva, assim como a gente já fez inúmeras vezes aqui com outras figuras públicas. Já fiz com o Flávio Dino, já fiz com o Jean Willis, já fiz com, sabe, o Olavo de Carvalho, já fiz com o Bolsonaro, já fiz com o Lula, já fiz com um monte de gente, e qualquer pessoa que está no debate público aqui está sujeita a ter alguma fala que possa vir a ser analisada, seja porque é uma fala bem estruturada, como eu fiz com o Dino recentemente também, seja porque é mal estruturada. E aí um ponto curioso, né, porque assim, a gente pode aplicar alguns princípios lógicos para compreender um discurso, um argumento, e a gente pode entender isso formalmente, né, ou seja, como o argumento é elaborado e se a conclusão deriva das premissas apresentadas, então assim, haveria um erro nessa construção do argumento, ou a gente pode analisar esse argumento a partir das evidências trazidas, a partir dos dados trazidos, e assim, o que acontece é que muitas vezes a falácia lógica, que é esse erro de estruturação do argumento, é muito perceptível. Em outras circunstâncias, o que você tem são esses erros de coleta de informação sobre o mundo. Raramente, é muito incomum mesmo, que você encontre na fala de alguém, sabe, razoável, algum tipo de erro conceitual tão grotesco, tão esdrúxulo, que seja facilmente identificável ao ponto de você poder apontar, olha, isso aqui é um absurdo completo. Mas o Humberto Matos nos apresenta um exemplo bastante nítido de um erro grotesco, porque aqui não se trata apenas de divergência ideológica nesse caso, não se trata apenas, sabe, de perspectivas distintas sobre a realidade a partir de fontes intelectuais, sabe, completamente diferentes. Aqui se trata de um erro conceitual grotesco. Eu quero ouvir com vocês aqui para entender onde ele comete esse erro e por que a fala dele não é apenas um erro grotesco em relação à realidade, mas também é anti-marxista e é anti-leninista também. Vamos assistir juntos aqui, está em 31 minutos e 27 segundos do vídeo dele, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir juntos aqui. É claro que isso pode levar ao desespero, eu entendo que muita gente queira uma resposta insatisfatória, eu entendo que muita gente queira pensar no reino dos céus, é o que leva muita gente a ser religioso também, né? É esperar algum tipo de recompensa após uma vida cagada de merda e sabe, com sofrimento, mas... Comparação besta do Henry, tá? A religião é pura metafísica. Deus é um monstro metafísico. O que a gente propõe é transformação da realidade a partir da própria realidade. Saca? Isso é uma desonestidade baseada num argumento mofado, velho, de querer comparar, né, a ideia do comunismo com a ideia cristã. Não, o paraíso cristão, ele é metafísico. Como eu falei, esse é um erro grotesco. Você até entenderia isso vindo da boca de um completo ignorante que não sabe o que é religião, que não sabe o que é metafísica, mas vindo de alguém, né, formado em sociologia, dizer que a religião, esse fenômeno social tão crucial para a história da humanidade, seja puramente metafísico, isso é, sabe, absurdo. Só tentem aqui para a fala dele. A religião é puramente metafísica. Mesmo se ele falasse, né, mesmo se ele fizesse uma ressalva aqui e dissesse que os dogmas cristãos são puramente metafísicos, ou a ideia de reino dos céus é puramente metafísica, ou que Deus é puramente metafísico, isso já seria problemático pra caramba. Mas dizer de maneira categórica que a religião é puramente metafísica, isso é um erro grotesco que eu acho que nenhum sociólogo, sabe, nos últimos 200 anos cometeu. Ninguém que trabalha com a ideia de religião, que trabalha com sociologia, que trabalha com filosofia, que trabalha com qualquer tipo de tópico que lida com o tema da religião, falaria isso para não cometer esse erro grotesco. Esse é o tipo de fala que, se eu fosse um seguidor do Humberto Matos e ouvisse isso vindo da boca de alguém formado em sociologia, eu passaria a questionar praticamente tudo o que ele diz e analisaria com lupa as bobagens que ele fala, porque isso aqui é um erro grotesco. Como eu falei, eu acho que ninguém que trabalha com o fenômeno social da religião diria algo tão absurdo como ele falou aqui. Por exemplo, né, basta pensar no Max Weber, né, um grande sociólogo do século XX, que tem um texto, né, tem um livro que é basilar, que foi considerado tempos atrás como um dos mais importantes livros do século XX, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que traça a relação entre essa moral cristã, essa moral protestante, no caso, né,
como fundamental para a construção de comportamentos e de práticas no interior do capitalismo. Então, assim, não tem nada de puramente metafísico na religião, pelo contrário, a religião é um profundo fenômeno histórico-social que impactou concretamente em inúmeros momentos da história da humanidade. Tanto deriva de necessidades materiais das pessoas, de condições materiais dos seres humanos em certos momentos históricos, quanto impactou diretamente na história da humanidade. Então dizer isso aqui é realmente grotesco. E aí você tem aqui alguns elementos, né? Primeiro, alguém que não compreende o que é religião como esse fenômeno social. Então, assim, me parece que não compreende de fato, né, assim, o impacto que isso tem na vida das pessoas e nas sociedades nas quais elas existem. E como isso foi o motor de muitas transformações sociais, sabe, durante milênios, no Ocidente, pelo menos, né, na Reforma Protestante, né, que isso vai ter uma transformação completa na história da humanidade, vai levar a uma redefinição de muitas bases, tanto ideológicas, quanto políticas, quanto sociais, quanto culturais, a partir desse momento. Então, assim, não dá para dizer uma coisa tão absurda como essa. Sinceramente, assim, é uma bobagem, é uma besteira sem tamanho. O que ele disse aqui, sabe, entra para os anais de bobagens ditas por youtubers aí que mereceriam, sabe, um certo destaque. Nem sequer o Olavo de Carvalho tinha uma visão tão ridícula, tão tosca, tão superficial da religião quanto essa fala do Humberto Matos. E daí, como eu mencionei, né, isso não é apenas, sabe, uma negação, sabe, dos fatos da realidade, como também contraria noções básicas do que é a visão do Marx sobre religião e do Lenin sobre religião. Eu quero ler para vocês aqui alguns trechos, né? Um trecho, para começar, que é do texto do Marx, Crítica da Filosofia do Direito, de Hegel. Na introdução, logo na introdução, o Marx já fala sobre religião e tem a frase ali que é a frase, sabe, clássica do Marx, que é citada à torta direito, de forma bastante fora de contexto, mas eu quero ler para vocês uma parte dessa introdução na qual o Marx fala sobre o fenômeno religioso, né? Diz o seguinte aqui: o homem faz a religião, é o Marx dizendo, o homem faz a religião não faz o homem. E a religião é de fato a autoconsciência e o autossentimento do homem, que ou ainda não conquistou a si mesmo ou já se perdeu novamente. Mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem. O Estado, a sociedade, esse Estado e essa sociedade produzem religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. Então aqui é fundamental, né? A religião é um produto concreto da ação do homem nesse mundo. Então, assim, não tem nada de puramente metafísico nessa interpretação marxista do que é religião, né? Prossegue o Marx. A religião é a teoria geral deste mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica em forma popular, seu point d'honneur, sua base geral de consolação e de justificação. Ela é a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana não possui uma realidade verdadeira. Por conseguinte, a luta contra a religião é indiretamente contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. A miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. Então, se mais uma vez o Marx reforça aqui, a religião surge de uma necessidade, surge de uma relação do ser humano com essa miséria, e é um modo que o ser humano, o homem, encontra para enfrentar essa miséria, para enfrentar esses desafios, que é aquilo que eu estou falando ali no meu trecho, ali, né? Você tem lá uma vida toda desgraçada, e aí você vai tentar encontrar um consolo em respostas religiosas. O Humberto ficou incomodado porque eu comparo essa busca por respostas religiosas numa busca por um paraíso na Terra, né? A gente vai entrar um pouquinho nesse ponto mais adiante. Prossegue o Marx. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. Então, sim, o ópio no sentido de que é algo que apazigua, é algo que cria uma ilusão de satisfação, né, que cria lá, sabe, o êxtase da droga, né, do vício, mas ao mesmo tempo é um consolo para um mundo que é um mundo opressivo e que, sabe, devasta os mais pobres. Então, sim, não há nada, como eu falei, repito aqui, não há nada de puramente metafísico na religião. Essa frase do Humberto, ela é estúpida, é uma frase estúpida. E aí, prossigamos aqui para um outro texto, que é do Lenin, um texto de 1905 chamado O Socialismo e a Religião. E aí diz aqui o Lenin justificando por que ele não incluiu o enfrentamento à religião no programa dos bolcheviques, né? Então ele diz o seguinte aqui: mas ao fazê-lo, ou seja, ao não incluir no programa essa questão, né? Mas ao fazê-lo não devemos em caso nenhum cair num modo abstrato e idealista de colocar a questão religiosa a partir da razão, fora da luta de classes, como não poucas vezes é feito pelos democratas radicais pertencentes à burguesia.
Então, assim, o Lenin acusa, né, essa visão idealista da religião, sabe, como pura metafísica possivelmente, como uma parte da mentalidade burguesa. Daí prossegue o Lenin aqui. Seria um absurdo pensar que, numa sociedade baseada na opressão e embrutecimento infindáveis das massas operárias, se pode, puramente por meio da propaganda, dissipar os preconceitos religiosos. Seria estreiteza burguesa esquecer que o jugo da religião sobre a humanidade é apenas o produto e reflexo do jugo econômico que existe dentro da sociedade. Então é o contrário de puramente metafísico. Aqui você tem algo que é concreto. A religião surge de questões concretas. Diz Lenin e Marx, né? Coisa que aparentemente o Humberto nunca leu na vida. Mas tudo bem. Prossigamos aqui. Não é com nenhum dos livros, nem com nenhuma propaganda que se pode esclarecer o proletariado, senão o esclarecer a sua própria luta contra as forças negras do capitalismo. Aí esse ponto é importante, essa frase aqui é fundamental. A unidade dessa luta realmente revolucionária da classe oprimida pela criação do paraíso na Terra é mais importante para nós do que a unidade de opiniões dos proletários sobre o paraíso no céu. Então, assim, o Lenin fala aqui que tem essa ideia, né, de trazer para a classe oprimida, para os proletários, a criação de um paraíso na Terra. E aí volta aquilo que eu falei, né? Então, assim, me parece, basicamente, que é uma substituição de um ideal pós-morte, de um ideal, sabe, no futuro apocalíptico, que vai ter o paraíso no céu, que vai ter lá o reino dos céus, que vai ter recompensas celestes, para uma ideia de um paraíso na Terra. Isso aqui é palavra do Lenin, expressão do Lenin, um paraíso na Terra. Então, assim, haveria essa ideia de que uma revolução comunista geraria um mundo aqui bem perto daquilo que seria o ideal de um paraíso, né? Então, sim, é uma fala do Lenin, isso aqui não sou eu falando, não sou eu que inventei isso. E aí você vê, sabe, a vontade tão visceral do Humberto de me contestar, que para fazer isso, ele fala uma bobagem tremenda, sabe, uma besteira monumental, sabe, ridícula, que, como eu falei, me poria com bastante pé atrás em relação a muito do que ele diz, porque se ele comete um erro grotesco em relação à religião, o que ele não diz sobre outras questões que não são tão importantes assim, como um fator social, né? Basta pensar no Brasil hoje, 90 e poucos % da população brasileira é religiosa. Então, assim, para enfrentar, para poder convencer que um movimento comunista, que é em essência ateu, né? Aqui nesse texto aqui do Lenin, ele fala claramente isso, o movimento comunista é ateu. Então, assim, para você convencer o brasileiro, que é bastante religioso, a seguir um ideal desse, a primeira coisa que tem que fazer é compreender o que é religião na sua forma concreta, e não como puramente metafísica. E aí entra um último aspecto que vale mencionar também, que é tão importante quanto, que é a ideia tosca, possivelmente equivocada, do que é metafísica para o Humberto, né? Pelo que eu entendi aqui, pelo que eu pude compreender, para ele metafísica é algo que é fora da Terra, né? Então, assim, algo que é ilusório, algo que é, não sei. Ele teria que definir para a gente o que ele entende como metafísica. Porque a metafísica, ela não é, sabe, assuntos transcendentais religiosos, não tem nada a ver com isso. Bem, até tem um campo da metafísica que trabalha com essas questões, mas a metafísica é um dos campos essenciais da filosofia. O Aristóteles chamava de primeira filosofia porque seria a base de toda a filosofia e trabalha com questões fundamentais como o que é o ser, ou a relação entre essência e ser, ou perguntas essenciais como de causalidade, de espaço-tempo, de mente, né, o dualismo mente-matéria, ou seja, trabalha com questões que são prévias a muitas questões filosóficas e da ciência também. Por exemplo, a questão da causalidade, ela é fundamental para a ciência, para você entender a relação causal, nesse caso, né, entre um fenômeno e outro, né, para poder estabelecer regras gerais para o mundo, para o universo. Então, assim, são perguntas propostas na filosofia que trabalham com alguns temas que parecem ser abstratos, mas sem os quais a gente nem sequer pode falar de filosofia. Identidade, por exemplo, propriedades dos seres, ou seja, são questões filosóficas por essência. Alguns, inclusive, diriam que a filosofia é a metafísica, né? Assim você tem outros campos que são derivados da metafísica, mas seria o ponto de partida para tudo. Então, assim, me parece que nem sequer isso ele compreende. O que é metafísica? Então, assim, me parece ao mesmo tempo um ataque tosco, né, grotesco à religião, para defender a luta dele para a criação do paraíso na Terra, segundo diz aqui o Lenin, me parece um ataque tosco à religião e me parece um ataque também ignorante à filosofia, o que seria metafísica, né, esse campo da filosofia. Então, só para deixar claro aqui, como eu falei, é muito raro a gente ter um exemplo como esse aqui de alguém que fala uma besteira tão monumental assim, que não encontra respaldo, possivelmente, em nenhum autor sério sobre o assunto de dizer uma coisa tão absurda como essa. No intuito de me contestar
em qualquer fala minha, ele diz uma besteira monumental como essa, vergonhosa, né? Eu teria vergonha de ter dito uma coisa como essa aqui, publicamente, que é, e repito aqui, antimarxista e antileninista também. Bem, quero ouvir de você aqui o que você pensa sobre essa questão, se é possível, em qualquer nível que a gente possa imaginar, dizer que religião é puramente metafísica, o que isso quer dizer, o que isso significaria. Realmente, assim, eu não consigo nem entender o que ele quer dizer com isso, mas se é possível dizer isso, me explique no comentário aqui embaixo. Tente interpretar essa fala do Humberto. Deixe seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. E se você quiser saber mais sobre argumentação, sobre falácias lógicas, sobre raciocínio dedutivo, indutivo, deixo aqui na descrição também o link para o meu livro Como Vencer um Debate Tendo Razão, no qual eu trabalho com a questão da lógica, né, que é o que eu faço aqui em muitos vídeos há muito tempo. Então se cuide por aí, um forte abraço e até mais. Tchau!